Camilinha, boa noite para você, para o Bené, para o Gonzi, para o Pedrão. Seguinte, a Atalanta, o Flamengo aceitou já os números propostos pela Atalanta para levar o Wesley, 16 milhões. Quando a gente fala 16 fixos, é o seguinte, 16 o Atalanta vai pagar, pronto. Não é que vai pagar numa parcela só, não vai ser igual o Pix que o Flamengo fez para pagar o De La Cruz. O que a gente tem de informação é que o Wesley está muito inclinado a aceitar, mas andou muito bem. Eu acredito sim que o Wesley será jogador da Atalanta. Acho muito difícil que esse negócio não vá para frente, porque é super interessante para o Flamengo pelos números. Fred, seguimos então falando da movimentação do Flamengo, tem a renovação do Lohan e olhando para o mercado, né? O Flamengo vai em busca de reforço, até perguntando também se a questão da lateral esquerda a gente já sabia que era uma possibilidade por conta da lesão do Vinha. Agora, com a saída do Wesley, o Flamengo vai olhar para as duas laterais? Então, Ben, é um movimento natural mesmo, assim, porque na base do Flamengo tem um garoto promissor, o Luciano, mas ele ainda não atingiu um nível de excelência assim, de muito destaque, como outros jogadores já tiveram na base do Flamengo. Eu acho que ele pode vir a ser um jogador interessante, mas para você ter uma noção, ele ainda não foi utilizado, ele jogou minutos do Carioca assim, nos acréscimos que ele entrou. O Daniel Salles também nem foi utilizado no profissional, e os dois têm 18 anos. O GV, daquele jeito brincalhão dele, falou: "Ô, presidente, estão falando aqui, o Misha, não sei o quê e tudo mais." E o Landim respondeu assim: "Olha, o que eu posso dizer é que os gestores têm um alinhamento de pensamento com a torcida." O que eu posso falar de Michael? Acho que o Landim deixou claro que existe a possibilidade disso, ele falou. E aí, na semana que vem, o Eduardo Maluf, que é empresário do Michael, vai conversar lá com os árabes para ver se ele vai continuar no Al Hilal, se ele volta para o Brasil, se ele vai para outro mercado. É um jogador valorizado e que tem um relacionamento muito bom com o Flamengo. O Flamengo tem um vínculo muito grande com o Michael, porque o Flamengo deu... Bacana. E falando sobre amanhã, né, Fred? Tem jogo contra o Bolívar no Maracanã, primeira partida dessas oitavas de final. Importante fazer um placar aqui no Maracanã, pensando que o jogo de volta é lá na altitude de La Paz. Como é que deve vir esse Flamengo aí do Tite, com algumas alterações? Tem os desfalques, né? O que a gente pode imaginar dessa equipe para esse jogo de amanhã, amigo? Camilinha, o time é bem semelhante ao que enfrentou o Palmeiras a partir da saída do Cebolinha. A dúvida que ficou, não sei nem se dá para tratar como dúvida, mas é o seguinte: o Varela dificilmente jogaria essa partida, mas teve uma recuperação muito boa no quadril direito. O Wesley vem treinando mais, com maior ritmo, com uma questão do condicionamento melhor. Os dois treinaram hoje. E é claro que o Flamengo conta com esses desfalques. O Cebolinha é um desfalque que vai ser muito sentido, porque vinha numa boa fase, mas mesmo assim, com esse time que o Fred falou, e entra num jogo, é claro, é Libertadores, é mata-mata, mas entra para começar a disputa em casa, muito favorito contra esse Bolívar, tanto que a gente fala em fazer saldo, a gente não fala nem, o Flamengo precisa vencer em casa, porque a gente sabe que também tem altitude no jogo da volta. É isso, assim, na verdade, é uma necessidade do Flamengo conseguir construir uma vitória, assim, 1-0 para sair amanhã com 1-0 para o Flamengo é um resultado perigoso para o jogo de volta. Então, amanhã é para conseguir construir saldo e, assim, obviamente, os jogadores, o Tite, a comissão técnica, todo mundo sabe disso, não dá para a gente esperar nada diferente do que uma postura muito agressiva do Flamengo para vir para cima do Bolívar, e eu concordo com o Fred. Eu também inverteria o Luiz Araújo de lado, porque eu acho que o Gerson tem uma capacidade maior de conseguir... O melhor do Gerson também na minha opinião, ali pelo lado direito. Só que eu acho que o Gerson tem uma capacidade maior e mais qualidade técnica mesmo para conseguir se adaptar a jogar em diferentes lugares do campo. Eu acho que o Luiz Araújo, pelo lado esquerdo, ele tem muita dificuldade, porque a jogada característica dele é trazer essa bola para dentro, é trazer para o meio, tentar a finalização, ou trazer para dentro um cruzamento, trazer para dentro um passe. E quando ele está jogando pelo lado esquerdo, ele não tem como trazer essa bola para dentro. Ele, na verdade, vai buscar a profundidade. E não é, assim, o jogador não se sente confortável. Isso é a característica de cada um. Então, assim, eu também faria essa alteração. Entraria com o Luiz Araújo jogando mais aberto pelo lado direito, o Gerson aqui pelo lado esquerdo, até porque do lado esquerdo jogando o Ayrton Lucas, cara, o Ayrton Lucas é corredor, é um avião ali pelo lado, então vai atacar o tempo todo. Então o Gerson não vai ser aquele jogador pelo lado que vai ser o ponta esquerda. O Gerson não vai ficar beirando linha lateral, porque aquele corredor vai ser do Ayrton Lucas. Vai ser muito mais um jogo do Gerson de vir mais para dentro, de associação com a Arrascaeta, com o Pedro, com o De La Cruz vindo de trás, do que exatamente um ponta aberto pelo lado esquerdo. Eu faria, porque é quase um movimento natural, né? Porque o Gerson, ele não vai ele ficar restrito com o talento que ele tem, inclusive com a capacidade de recompor que ele tem. Embora seja um jogador um pouco mais lento nisso aí, o De La Cruz está ali exatamente para cobrir isso,
Mas a movimentação do Luiz Araújo é exatamente essa, é de cortar para dentro e ou jogar a bola na área, procurar o Pedro, ou bater no gol. E ele não precisa estar aberto, não precisa jogar em cima da linha lateral, até porque se o Flamengo for com o Wesley também é um jogador que sobe, um jogador muito mais eficiente na construção ofensiva do que defensiva, né? O Varela, ele é um jogador que, na marcação, ele é melhor, mas talvez o Bolívar não seja um time que vá atacar muito, é um time que certamente o Bolívar se perder. Eu diria, até o Pedro falou em 1-0, eu diria que se o Bolívar sair com 2-0 contra, ele não vai sair muito triste. Não é que, óbvio, ninguém vai entrar para perder. Mas eu acho que se o Flamengo vencer por uma diferença de 2 gols, a classificação não estará definida, porque a questão da altitude ela é muito pesada. É lógico que o Flamengo pode chegar lá e vencer. O Bolívar é um time que, diferentemente de outras temporadas e de outros times... Eu ia falar isso, mas não é mais só o Bolívar da altitude, exatamente, né? O Bolívar que foi líder do grupo, venceu fora de casa. Exatamente, venceu fora de casa. E mas é um time que, por exemplo, mesmo quando joga em casa, toma gols. É um time que costuma tomar gols. O Flamengo fez gol lá, perdeu de 2-1. Então não é um time imbatível. Mas a questão física, ainda mais o Flamengo envolvido. O Flamengo vem de 3 jogos contra o Palmeiras, aí domingo que vem vai pegar o Botafogo. Aí tem dois jogos com o Bolívar. Então, a questão física ela é um dos pontos, talvez o principal ponto que o Tite vai ter para analisar sobre que time ele vai levar para lá. Então, obviamente que ele teria que pensar ou trabalhar para ter algo a partir de 2-0 aí, ou 3. E até Lembrando que estamos sem 2 jogadores, né? Bruno Henrique e Cebolinha, que se machucaram. Bruno Henrique tá suspenso, mas Cebolinha tá machucado, então vai ser bem difícil, bem complicado, né? Então, rapaziada, essa foi a informação, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva aí no canal para não estar perdendo nenhum conteúdo aqui do Favela News. É isso, obrigado, tamo junto.